Ele é um ícone do hip hop nacional, atua na televisão, no cinema e retrata a realidade das ruas de forma simples e real. Eu vou conversar com o Taíde. Taíde, muito obrigada por ter Eu que agradeço. falar comigo. Um prazer enorme, sou sua fã, já adianto. Muito obrigado. Igualmente. Estava esperando muito por essa conversa. Pô, eu estava aí também, olha, sábado tem uma entrevista. Com quem? Com o Joyce. Falei, Joyce. Sem saber que eu já conheço a Joyce, ó, indiretamente já há muito tempo, porque eu e seu pai somos grandes amigos, né? Que bom, que bom. E ele vai ficar feliz de saber que eu te entrevistei. Graças a Deus. Taíde, olha, vou querer saber tudo da sua carreira, desde o começo até agora, e principalmente o que vem por aí, que é isso que as pessoas querem saber e me perguntam sempre. Você é cantor, apresentador, tá lá na Liga fazendo reportagens super diferentes, inusitadas. Faz tudo isso junto, então é uma pessoa super ativa, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas como que o rap entrou na sua vida? O rap entrou na minha vida depois da dança. Eu comecei dançando break, e a música adequada para se dançar o break é a música eletrônica. A música eletrônica existe de várias maneiras, né? São vários estilos de músicas eletrônicas. E eu comecei dançando break. Eu sempre fui ligado em letras de música, as coisas que falam, as histórias que contam. E a partir da dança, eu comecei a escrever algumas coisas. Desenvolvendo essas letras, eu pensei então que de repente eu poderia colocar essas letras em cima de instrumentais. Isso aconteceu, deu certo. Eu comecei falando coisas cotidianas, coisas de brincadeiras, o aniversário de um amigo, uma reunião. E depois eu comecei a colocar coisas que eu via no meu bairro, coisas que eu via na cidade, na família. E eu comecei a ver que eu poderia falar de coisas sérias através dessa música, né? Então você usa essa mensagem que você passa para as pessoas, essas ideias que você passa nas suas letras, como forma real de atuação na vida de quem está te ouvindo? Sim, com certeza, porque mesmo situações que de repente eu não passei, mas eu conheço que alguém sofreu com aquilo, eu vou colocar essa experiência na minha música até para alertar outras pessoas. Eu tento muito fazer a minha música da maneira mais verdadeira possível, mesmo que seja uma ficção que diga alguma coisa. Então eu tento pegar os problemas que toda família tem, os problemas que cada um tem e também soluções, né? E a gente é feito de problemas e soluções, né? Então eu tento colocar isso na minha música. Eu tento fazer o rap da melhor maneira possível. E a sua infância? Como é que foi? Onde você passou a infância? Como era a sua casa? Muitos irmãos? Poucos? Eu nasci na cidade de Ademar, mas fui criado naquela região da Vila Santa Catarina. O último lugar que eu me lembro que, quando eu morava com a minha mãe ainda, que eu fui morar sozinho, eu morava na Vila Missionária. Então a região da Zona Sul, a Zona Sul é grande, né? Vamos especificar. Ali de Diadema, né? Cidade de Ademar, é um lugar onde é o meu berço, onde eu fui criado, onde eu aprendi as coisas. Eu tive uma infância difícil, mas não posso dizer que foi uma infância triste. Até mesmo porque minha mãe sempre, de uma maneira ou outra, sempre conseguiu fazer com que a família permanecesse unida, feliz à nossa maneira, né, com os nossos problemas. Não tive tudo o que eu gostaria de ter tido na infância, mas isso não fez a minha cabeça dizendo que eu tinha que conquistar aquilo de qualquer maneira. Uma coisa que a minha mãe me ensinou, inclusive é um grande orgulho que eu tenho, porque quem me fez ser homem foi uma mulher, não foi um homem. Eu não fui criado pelo meu pai. Então a visão... Que é a realidade da maioria das pessoas. Né? Então eu fui criado pela minha avó, que me ensinou muita coisa. E muitas vezes eu digo que ela era o homem da família, porque ela que colocava a comida na mesa de todo mundo, a roupa que todo mundo vestia, era ela que colocava. Então eu herdei isso da minha mãe, de não ver tempo ruim e tudo. Mesmo que o tempo esteja ruim, pensa que daqui a pouco vai melhorar o tempo. E você viu de perto, então, uma realidade bem difícil, eu digo, da violência da região, tudo isso você chegou a... violência da região, a violência na família,
a falta de recursos, falta de condições. Eu não vou dizer a você que eu passei fome, porque minha mãe sempre correu atrás, mas tivemos momentos muito difíceis. Mas isso é uma coisa que eu tiro proveito em termos de sobrevivência e aprendizagem na vida. Porque aquela vida difícil não me fez ser uma má pessoa, não me fez desenvolver um mau caráter. Inclusive, talvez seja isso que tenha, olha, se eu não estou atento na vida, eu posso voltar para aquela situação de novo. E na Liga, você é um apresentador que fica muito perto dessa realidade. Então, ter crescido, né, perto de tudo de muita coisa que a gente combate, né, que é a violência, tentando afastar com o nosso trabalho as pessoas que acompanham, enfim, as nossas mensagens. Ter tido essa proximidade te faz olhar diferente hoje as pessoas que você entrevista, por exemplo, porque você faz entrevistas impactantes, vai até presídio, entrevista morador de rua, entrevista pessoas em situações extremas. Isso a tua vida fez você mudar o olhar em relação a essas pessoas que você entrevista hoje em dia? Então, eu acho que essa experiência da minha vida faz com que eu respeite essas pessoas. Sim. Que eu tento tratar elas com o maior respeito possível, porque eu sei o que vai acontecer depois que eu virar as costas e for embora, que eu desligar as câmeras e tudo mais. Eu sei o que vai acontecer, vai continuar a mesma coisa, eles vão continuar na mesma batalha. Muitas vezes eles estão sendo entrevistados por mim, mas não tem a comida, não tem o jantar, não tem o almoço. Muitas vezes a equipe, você sabe disso, muitas vezes a equipe vai embora e a pessoa fica ali pensando, puxa, eu dei uma entrevista agora e não tenho comida. Eu acabei de dar uma entrevista contando a minha vida, mas não contei para eles que eu não tenho janta. E a gente vai embora e aquelas pessoas, muitas vezes, que a gente poderia ajudar com alguma coisa, porque a gente tem um ritmo diferenciado, né? E aí eu fico pensando assim, puxa vida, se eu não tiver o mínimo de respeito por essas pessoas, quem sou eu, né? Porque eu já passei por isso também. Talvez poderia ser eu o entrevistado ali. Sabe o que é? E essa questão de trabalhar na TV, de ser uma pessoa conhecida, não me faz melhor que ninguém. Eu só tenho um patamar a mais. Eu só sou uma pessoa pública, eu tenho um emprego que me mostra para o Brasil inteiro, mas tirou o meu emprego, quem sou eu? Exatamente. Entende? Então a gente tem que respeitar as pessoas em todas as situações possíveis, porque são seres humanos e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã sejamos nós ali, naquela calçada, sabe como que é? Naquela mesma situação, a gente reza e batalha para que isso não aconteça. Mas e se acontecer? E qual foi a situação mais marcante que você viveu fazendo suas entrevistas e reportagens? A mais marcante foi uma que me trouxe de volta coisas do passado. Inclusive estava eu e minha esposa nessa experiência, que foi aqui no centro da cidade. Eles queriam fazer uma matéria sobre salário mínimo. Se a gente vai mostrar uma pessoa convivendo com um salário, então a gente vai fazer isso de verdade, certo? Então, como vai ser? Se você vai limpar um bar e você ganha R$10, você não vai ficar com esses R$10, você vai ficar com R$3,20, que é o que uma pessoa ganharia por dia trabalhando. Pediram para eu convidar alguém para vir comigo, eu convidei minha esposa. Sabe como que é? E aí piorou a situação porque eu tinha que arrumar dinheiro para pagar a pensão, que a gente ia dormir durante esses dias, foram 2 dias, se eu não me engano. Tinha que pagar a pensão, mas eu que tinha que correr atrás disso. Me deixaram sem um puto no bolso. Eu tinha que dar comida para ela. Eu tinha que fazer tudo o que eu faço diariamente sem R$1 no bolso. Eu tinha que começar do zero conseguindo esse R$1. E o pior de tudo, sabe o que é? Não foi eu ter mostrado isso. O pior de tudo é que isso acontece todos os dias com milhares de pessoas. Muitas vezes Brasil afora. Com milhares de pessoas. Foi muito difícil, demais, demais. E Taíde, você é um dos poucos apresentadores negros na TV. Você também. Assim como eu. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. E eu queria saber como que você enxerga essa questão da representatividade do negro na TV que a gente tem hoje. Eu gostaria de não precisar saber o horário que você vai aparecer na televisão, que eu vou aparecer. Eu gostaria de ligar a TV e ver. Não é porque é o seguinte, a questão não é colocar negros como âncora ou, sabe o que é, um apresentador, não. É colocar os negros, nós somos seres humanos e com muitas capacidades, tanto que
Muitos de nós somos autodidatas e muito competentes. Então, se for a questão da competência, me desculpa, arruma outra desculpa, porque essa não cola mais. Ou seja, as pessoas começam a alimentar um racismo de uma maneira muito covarde, porque eles não dão pra gente suporte pra gente lutar contra. Porque o que acontece muito no nosso país é, aqui não tem racismo. Aqui não tem racismo porque todo mundo se trata bem. Eu concordo com isso. A pessoa que eu mais admiro e que eu mais respeito é um branco, que é o Nazi, que me ensinou muita coisa do meio artístico. Só que eu não posso, por causa disso, colocar pano para brancos que são preconceituosos e que são racistas. Só que o maior culpado disso somos nós negros, que a gente aceita certas brincadeiras, por muitas vezes a gente fica com medo de ir atrás dos nossos direitos, de processar, e tem que processar mesmo. Não adianta achar que só pedindo desculpas em rede nacional vai adiantar. Não adianta. A gente tem que processar, a gente tem que mostrar que nós estamos aqui, porque se o Brasil não fosse racista, não existiria uma lei contra o racismo. Não precisava ter. Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte: os negros famosos, os negros celebridades, eles têm uma grande parcela de culpa nisso. Por quê? Porque eles são formadores de opiniões. São pessoas que milhares de pessoas gostam, milhares de pessoas seguem nas redes sociais, certo? E eles não falam. Eles se escondem. Eles, não sei se por medo de perder emprego, de perder público, não sei. Eles não falam nada. Estamos aí, você não perguntou, mas eu vou dizer assim mesmo. Nós temos aí o nosso maior ídolo, e que nunca vai deixar de ser, que é o Rei Pelé, que é uma pessoa que eu admiro mesmo, de verdade, mas tem algumas coisas dele que eu não posso concordar, entende? Sobre essa questão de achar que não se deve falar em racismo, porque quanto mais fala, mais vai ter. E essa é a mesma opinião do Morgan Freeman. Ele tem a mesma opinião. Só que essas são opiniões de negros celebridades. De negros que em qualquer lugar que chegar, né, não vai ter esse negócio de cor. E que realmente não Você não vai sofrer com isso. Mas e os anônimos? E aqueles que muitas vezes não têm condições de se vestir bem? Muitos não conseguem se desenvolver bem na comunicação. E aí, esses como que vão ficar? E é por esses que a gente tem que falar. Porque você é uma pessoa que está todo dia na TV mostrando a sua cara preta, como a gente sempre fala, para o Brasil inteiro. Eu também, certo? Então, nós temos uma força a mais. Mas e esses? Taíde, agora a sua nova produção musical. O que você tem feito por aí? O que vem no próximo lançamento? Eu tenho aqui esse CEP com 2 músicas, Malandragem é Viver, que já está na camiseta. Você já ganhou sua camisa? Peito. Aqui, não. Ó. Não? Tá aqui, ó. Exclusividade. Opa, olha só. Linda. Malandragem é Viver. Malandragem é Viver. E tem a segunda música que é Respeito é Pra Quem. A gente vai lançar esse disco. Na verdade, esse disco já foi lançado. Agora o videoclipe é que vai sair pela Vevo. Né? Vai sair pela Vevo. Que aí todo mundo já pode acessar. Já pode acessar através das minhas redes sociais aí, que eu nunca me lembro, é Taíde, Mas Taíde a gente Oficial. vai deixar todo mundo Onde tiver Taíde na internet, vai lá. Aí fica mais fácil para achar, né? Que sou eu mesmo. Vai lá que vocês vão encontrar. E aí, isso aí antecede um CD para o ano que vem. Taíde, tem projeto para o cinema? Que eu achei muito legal a sua passagem pelo cinema. E eu imagino que fazer cinema, participar daquilo tudo, deve ser sensacional, né? É muito bom, é muito bom. Eu tenho esse privilégio, por isso que eu digo a você, eu não posso reclamar. Porque eu tive muitas oportunidades muito boas e quero ter muito mais ainda. Agora, eu não tenho um projeto pro cinema, mas espero que o projeto do cinema tenha um lugarzinho para mim, claro, entendeu? Porque é muito legal. Taíde, para a gente finalizar, como você enxerga o Brasil, o que você espera para o Brasil nos próximos 10 anos? Olha, sabe o que eu quero é ter a oportunidade de poder ver as coisas melhorarem, se for para melhorar. Porque não tem como a gente ficar pensando que eu quero o Brasil assim, assim, assado, se tem milhares de pessoas aí que fazem o contrário, entendeu? É uma força muito grande que faz com que o Brasil não saia do lugar, não faz com que o Brasil se mova mais rápido, são milhares de pessoas que fazem o Brasil recuar. Então eu penso o seguinte, eu vou fazer a minha parte, espero que você faça a sua parte, porque eu sei que as minhas filhas vão encontrar um país bem pior do que eu encontrei quando eu nasci,
Você está entendendo? Mas eu espero que elas possam lutar e saber conviver com isso. Se preparem, porque viver no Brasil não é fácil. Então eu quero que daqui a 10 anos, pelo menos, eu esteja aí para saber, para poder ver como o Brasil está. Você está entendendo? É isso que eu quero. Quero estar aí para ver como o Brasil vai estar. Taide, adorei conversar com você. Obrigada. Eu é que agradeço. Pela entrevista. Juízo. Até a não próxima. Muito que estraga. Você também. Obrigadão, um beijão, até a próxima. Muito obrigado, estamos aí. E a conversa nunca caminha do jeito que eu desenhei lá no computador, tudo certinho. Nossa, direto. Não, a gente senta aqui e sente, a conversa vai. Vai fluindo aí. Melhor É coisa. muito mais legal, né? Sem dúvida nenhuma. Esse lance de fazer durante uma entrevista um bate-papo é uma coisa que faz a pessoa querer falar coisas que você não perguntou.